Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, hoje a nossa live vai ser com o Dr. João, Então, a Eliette já vai avisando aí nos grupos. Oiê, mamãe, bom dia. Dr. João já entrou, então já vou aceitar ele aqui. Já para ele já entrar, Então, hoje a E gente vai aí? falar. Tudo bom, Entrei? doutor João? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá. Doutor João, eu estou avisando aqui, que hoje nós vamos falar sobre os medicamentos novos, sobre essas novas tecnologias aí em relação aos medicamentos, E a Eliette também vai entrar no meio da live para a gente falar um pouquinho do Kids, que está próximo aí, vai ser dia 3 de dezembro, Então, doutor João, seja bem-vindo aí para a nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia, Elaine, bom dia a todos que estão aí nos assistindo, nos prestigiando. Saudades imensas de a gente poder estar junto, conversando. E vamos hoje, sábado, dia 5 de novembro, Vamos falar um pouquinho sobre os medicamentos mais modernos, mais novos. Vamos ver se a gente torna essa manhã mais proveitosa. Isso, já entrou, Além da Eliette, entrou a Luzia, entrou a Kel, entrou a Fabiana, entrou a Lu Mendes, Tá falando que você é um querido, E é Obrigado. verdade, A Diz, o Rafael. O Rafael de Stefano também entrou. A Cris também Rafael entrou. de Stefano está com uma novidade aí, depois ele conta. É, quero saber a novidade. Então conta aí, Rafa. E, doutor João, eu normalmente, quando tem. Às vezes a gente está fazendo live com outros profissionais e tem perguntas médicas aí, O pessoal perguntando. E a Jane perguntou se o diabetes ele pode ser genético. Como que funciona aí a genética no diabetes? Bom, o diabetes tem muito de genética. Aí vai depender. Nós vamos falar dos dois tipos principais de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que acontece, que acomete crianças, adolescentes, adultos jovens, E o diabetes 2, tipo 2, que é a grande maioria, são os adultos, praticamente 90% da população que tem diabetes é do tipo 2 e 10% tipo 1. Tem a parte genética que é muito importante, principalmente no tipo 2. Tá. Ao redor, o diabetes tem vários genes, ele é poligênico, então tem vários genes que levam ao aparecimento do diabetes. Principalmente se tiver alguém, pai ou a mãe, diabetes na família. Se tiver diabetes na família, o indivíduo que não tem diabetes, ele precisa se cuidar, porque ele pode ter uma chance muito grande, até de 75%, de cada 100, 75 ficam diabéticos, pelo antecedente familiar. É Então, bastante gente, bastante gente. Então, fatores de risco para o aparecimento do diabetes tipo 2, obesidade, o indivíduo, o sedentarismo, a própria idade, à medida que o indivíduo vai aumentando a idade, 40, 50, 60 anos, então ele vai ter um pâncreas mais cansado, vamos dizer assim, E aumenta, o diabetes tipo 2 aumenta com a idade, Indivíduos mais idosos têm mais chance de ter diabetes do que os mais jovens, quer dizer, adultos mais jovens, A idade, então, obesidade, sedentarismo, estresse é um fator também desencadeante do diabetes, principalmente nos dias de hoje, com esse clima que a gente está vivendo de Tabagismo, intranquilidade. doutor João? Tabagismo, ele não é um fator de risco para o aparecimento de diabetes, não. Mas Tá. ele, com o diabetes, ele é um fator de risco para a piora de doenças cardiovasculares. Tá? Então, o tabagismo é um risco cardiovascular. Isso. Então, o indivíduo que tem diabetes, ele deve evitar, se ele é fumante, tem que parar de fumar, tá? Porque o risco cardiovascular aumenta.
E se ele não for diabético, é fumante, também deve parar de fumar, porque Sim. o fumo é um fator de doutor risco João, importante. mulher que tem ovário policístico também? Ovário policístico também é um fator Sim, de risco? fator de risco, porque o ovário policístico é uma síndrome, né? É um conjunto de sintomas, tá? É ovário policístico, uma obesidade chamada central, uma obesidade aquela que Visceral. é mais o abdômen, né? Aumento de hormônios que são chamados androgênicos, são hormônios da linha masculina, né? Então, há uma tendência a mulher ter mais espinha, cabelo O oleoso, pelo, né? Os pelos, né? pelinhos. Pelos. Geralmente tem ciclos anovulatórios, tem menstruações, irregularidade menstrual, e às vezes, mesmo menstruando, tem ciclos que não são ovulatórios, a gente chama de anovulatórios. Então, é um fator de risco para o aparecimento do diabetes, sim. Então, Tá? idade, obesidade, sedentarismo, estresse, ovário policístico. Isso na mulher, né? Má alimentação, né, doutor João? Sim, sim, a má alimentação já vai levar à obesidade, né? E o próprio status familiar, né? Pessoa E a que tem na genética? família, né? A genética, família, tem um pai, uma mãe. No diabetes tipo 1 já é um pouquinho diferente. Existe a genética também e existe um defeito chamado imunológico, onde há uma formação de anticorpos contra o pâncreas, que vai lá destruir o pâncreas, né? Então, destrói aquela região das ilhotas que produzem insulina. Então, aí a pessoa fica com diabetes e aí é insulino dependente, como era chamado antigamente, insulino dependente, né? E aí tem uma coisa genética também. Até eu separei alguns dados para não cometer nenhum erro. Então, se um casal sem diabetes, né, tipo 1, né, a chance de ter um filho diabético é de 0,4%, praticamente zero. Ou seja, por exemplo, eu não tenho diabetes tipo 1, meu marido não tem diabetes tipo 1, temos um filho, 0,01%. 0,4%, quer dizer, praticamente 0,4%. Tá. 0,4%. Fechou. Agora, se a mãe tiver diabetes tipo 1 e o pai não, já tem uma chance um pouquinho maior, de 1 a 4% de ter um filho com diabetes tipo 1. Tá? Se o pai tem diabetes tipo 1, a chance é um pouquinho maior, de 3 a 6%. Tá? Mesmo assim, é uma chance pequena, de cada 100 casais... Cada 100 filhos que a gente tiver, seriam 3. Isso. Se você tiver um irmão com diabetes tipo 1, a chance de ter um outro irmão nessa família é de 2 a 6% também. Pequeno, eu não tenho, meu marido não tem, mas meu irmão tem diabetes, é isso? Tá. Aí é 0, não, é 2%. Não. Se tem um pai, a mãe, e tem um filho que tem diabetes. Nós esse irmão, se tiver um outro filho, tem uma chance, se for um outro filho, de 1 a 6%. Tá. E se ambos, o pai e mãe, têm diabetes tipo 1, tá? Ambos, o pai tem diabetes tipo 1, a mãe tem diabetes tipo 1, a chance de ter um filho com diabetes tipo 1 é de 30%. Já é uma coisa razoável, tá? De cada 100 casais, todos eles portadores de diabetes, 30% vão ter filhos. E se você tiver um irmão, se tiver um irmão gêmeo, um irmão tem diabetes, o gêmeo, e o outro não tem diabetes, a chance também é de 30% desse que não tem se tornar portador de diabetes. Então, por exemplo, eu tive filhos gêmeos. Gêmeos, isso. E aí um ficou diabético e o outro tem 30% de se tornar. Isso. Isso é uma estatística que foi feita. Interessante, né? Por isso que eu anotei para não dar números errados, né? Porque é meio confuso. Sim. Né? Então, agora o traduzindo, fato de ter... né, doutor João? A chance de um casal ter diabetes do tipo 1 aumenta quando os dois têm diabetes, é isso? Sim. Mesmo sendo uma chance
realmente um pouco maior. 30% é algo significativo, tá? Agora, se um só, tanto o pai ou a mãe, se um dos dois tiver, a diferença é muito pouca. É muito pequenininha, tá? né? Aí é muito de 3, pequena. A de 3 chance a é 6, de 1 a 6, né? Isso, de no máximo 6% de ter. Tá. Isso se for o pai, o portador de diabetes. Isso é Agora, interessante, tipo porque 2. eles perguntam bastante, tá? Tipo 2, vamos lá. Tipo 2, 75% de chance de ter diabetes, tá? Se eu tenho na família diabetes, então são aqueles fatores de risco que nós falamos, obesidade, pessoas que têm colesterol alto, tá? Colesterol, triglicérides, também é outro fator de risco. Hipertenso. Hipertensão também, são fatores de risco para o aparecimento de diabetes tipo 2, certo? E o tipo 2, por exemplo, se eu tenho minha mãe, minha avó, tia, papagaio, periquito, cachorro, eu tenho 70% de chance, 75% de ter diabetes. Se cuida para evitar, tá? O diabetes muda esses fatores de risco. O diabetes é evitável, viu? O diabetes é evitável. Se você mantiver o peso, não for obeso, mantiver umas taxas de gordura no sangue, colesterol, triglicérides, não for sedentário, então você tem a chance de não desenvolver diabetes. Existem estudos que mostram isso. Né? E às vezes até o uso de algumas drogas, tipo metformina, que foi já usado no passado, a acarbose, que também já foi usado como um remédio preventivo para o aparecimento de diabetes, então a pioglitazona também. Então existem alguns estudos que mostram, mas o mais importante é tirar os fatores de risco, que é a obesidade e o sedentarismo, que são as coisas mais importantes. Doutor João, agora nós estamos falando aqui, né, num público onde as pessoas têm diabetes, né? E supondo, né, como a maioria das pessoas são tipo 2, né? A partir de que, então assim, por exemplo, minha mãe tem diabetes e é sua paciente, né? Aí eu sou filha. A partir de que idade que esse filho tem que começar a fazer o acompanhamento com o médico para começar a fazer esse rastreamento para o diabetes ou para esses fatores de risco? Assim, ficou confuso? Ficou um pouco confuso, mas eu acho que eu entendi. Se você tem a mãe ou um pai com diabetes, quando é que você deve se importar com isso? Né? Quando é que você deve ir o médico ou fazer exame? Isso é muito variável. Então, a pessoa que tiver um antecedente de diabetes na família, desde a juventude, ele já tem que abrir os olhos. Tá? É que hoje a gente está perdendo um pouco a guerra para a obesidade devido aos maus costumes. Né? Então, hoje tem muitos jovens, né? Adolescentes obesos. Né? Então, aí que é nessa fase que você já precisa já ter atenção especial, porque existe a incidência de diabetes tipo 2 em adolescentes, está aumentando pela obesidade. Tá? Pela obesidade. Não é tipo 1, é pela obesidade. O tipo 2, no Brasil, aumentando, nos Estados Unidos é muito grande. Então, desde o momento que existe um portador de diabetes na família, todos os descendentes têm que se preocupar do ponto de vista de estilo de vida. Né? Ter atividade física, ter uma alimentação regrada, procurar não aumentar o peso. Não existe uma data, né? E fazer exames anuais, dependendo de cada Pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Que ir lá. Isso. Qual o exame melhor para a gente saber se tem diabetes ou não? Que exame que a gente deve fazer? Vou deixar essa perguntinha para o pessoal aqui enquanto eu vou dando bom dia. Então, quais ou qual, né, doutor João? Qual exame ou quais são importantes para a gente saber se a gente tem diabetes, é isso? Isso. Tá. Doutor João, entrou o doutor Roberto Veloni, está te mandando um abraço. Um grande abraço, Meloni. A Paty também está dando bom dia. E o Rafael contou aqui que a bomba dele, a 780G, vai ser instalada segunda-feira. Aí sim. Né? Por isso que eu falei que ele tinha uma notícia boa aí. Doutor João, a Eliette fez uma pergunta de milhões aqui, mas eu vou deixar ela para mais para frente. Sim. Só um pouquinho. Porque o pessoal está perguntando...
Tá, acho que acho que você respondeu a perguntinha da Tami. Então, para a criança ter diabetes tipo um na família, né, tem que ter, e se os dois tiverem, a chance aumenta maior. É isso, doutor João? Sim. Tá. Se o pai e a mãe forem portadores de diabetes tipo 1, a chance aumenta, vai para 30%. É um número, um número grande, 30% de cada 100, 30, né? É um número respeitável, diferentemente de um só dos dois ter diabetes. Aí a chance é muito pequena. Tá? E ela perguntou o seguinte, doutor João, vamos supor, ou eu ou meu marido temos diabetes do tipo 2. Sim. Então, alguém da família tem tipo 2. Aí você está falando dos dois, o pai e a mãe. Isso, um dos dois temos diabetes do tipo 2. Nós temos chance de ter um filho diabetes do tipo 1? Não. Não há essa... Não tem esse dado? Não tem. A chance maior vai ser tipo 2 depois ao longo da vida, tá? Tipo 1, não. Tá? Tá. Agora sim, doutor João, que não sei se eu entendi a pergunta dele, Ed. Então, pai e mãe são DM1 e 2 filhos DM1. Eles também podem ter chance de ter filhos DM1. Sim, aí Aí vai naquela aumentar. proporção que você falou. 30%. Tá? Tá. Fechou. E a Tami tá falando, a Tami tem uma filha, tipo 1, e se ela engravidar novamente, ela tem essa porcentagem aí de 3% de ter outra filha tipo 1. Perfeito. É isso, tá. Isso mesmo. Tá. A perguntinha foi, né, doutor João, que o pessoal já está respondendo, depois eu vou para a perguntinha dele, ético, senão eu vou sair do assunto. Você perguntou qual ou quais exames para a gente fazer diagnóstico de diabetes. Isso. A Tami colocou que é o destro, ou seja, a glicemia capilar. Sim. O Alex colocou a glicemia e a hemoglobina glicada. Certo. A Roberta colocou glicemia. E a Eliette falou que eu respondi a perguntinha dela. Então, falaram só a glicemia. O Alex falou glicemia mais hemoglobina glicada. E a Tami foi lá e falou pontinha de dedo. Certo. E aí, doutor João? O que você acha? Me conta. Você que é uma educadora em diabetes. Eu vou no Alex. Eu acho assim, né, doutor João? A pontinha de dedo... ela não serve para critério de diagnóstico, mas se você fizer uma glicemia aleatória, ou seja, eu agora aqui ao vivo a cores faço a pontinha de dedo. E se der acima de 200, é um sinal de alerta para eu correr para o médico. Aí já é diabetes. Se você já é diabetes, mas eu preciso correr para o médico. É o que a DABC sempre fez, né? Essas campanhas de detecção. E lembrando que esse mês, novembro, dia 14, é o Dia Mundial de Diabetes, né? Sim. E a ANAD vai fazer uma campanha, né, doutor João? Isso, a ANAD vai fazer uma campanha na semana toda. Então, as pessoas que conhecem a ANAD podem ir lá, vai fazer exame de fundo de olho, exame dos pés. Isso. Vai ter uma série de atividades da ANAD, que é a Associação Nacional de Assistência ao Diabetes, né? Que é do professor Fábio Fraige. Então, todo ano ele sempre tem campanhas e, devido ao Covid, essas coisas, as coisas mudaram, né? Mas é a semana toda de atividades pró-diabetes lá na ANAD, na rua Essa de Queiroz. Agora me falta o número, tá? Eu só não lembro se é nessa semana ou se é na próxima. No dia 20 a 26, tá? No dia 20 a 21 a 26, tá? Na semaninha a gente publica aqui nos stories, né, doutor João, para o pessoal ficar sabendo. Para ir lá. Então, uma ponta de dedo, uma glicemia que chama capilar, você já pode ter uma ideia. Se você faz uma glicemia não em jejum, tá? E deu acima de 200, lógico, vamos repetir esse exame no laboratório e tal, mas
isso já é diabetes. Tá? Não importa, a pessoa acabou de comer ou qualquer tipo de refeição mais rica em carboidrato, uma pessoa que não tem diabetes não chega a mais que 200. Né? Tá. Então, e aí corre para o médico, né, doutor João? Isso era nossas campanhas de diabetes, a gente fazia em praça pública, né? E detectamos muita gente que desconhecia ter diabetes e, através desses exames de glicemia capilar, a gente detectava as pessoas, pelo menos suspeitas, né? Então, o exame mais E eu simples que atendi, tem... doutor João, né, na época da pandemia, logo que começou a pandemia, que começou aquela coisa, fica atento se você é diabético, se você é hipertenso, né, aquele começo. Muita gente fazia as pontinhas de dedo e me ligava e mandava mensagem para marcar consulta, porque a pontinha de dedo tinha dado 180, 150. Teve paciente que deu mais de 200, que não sabia o que fazer, né? Então é importante fazer em casa, mas procurar o atendimento, né, doutor João, para ter o diagnóstico médico, né? Para a gente ter o diagnóstico de diabetes, pelo menos tem que ter 2 glicemias em jejum maior ou igual a 126, tá? Fechado. Então, se eu fiz uma glicemia, deu 130, no outro dia fiz uma outra glicemia em jejum, deu 128, a gente já pode dizer que é uma pessoa que tem diabetes. Ou, se usar, como foi dito aí também, a hemoglobina glicada. Também ele é um marcador que pode detectar o aparecimento de diabetes ou não. Uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7 exclui o diabetes. Uma glicemia glicada, uma hemoglobina glicada de 6,5 ou mais, já se fala a favor de diabetes. E nesse intervalo entre 5,7 e 6,4 é um provável, a gente pode chamar de pré-diabetes ou um futuro diabético. Essas pessoas que podem ser beneficiadas com mudança do estilo de vida. Se ele está nessa faixa, entre 5,8 a 6,4, se ele perder peso, se ele tiver uma atividade física regular, se ele tirar outros fatores de risco, estresse, tabagismo, colesterol, hipertensão, ele pode reverter. Eu já vi muita gente de 5,9, de 6,2 ir para 5,4, 5,5, tá? Então, é reversível, é uma fase reversível. Tá. Doutor João, agora a perguntinha da Eliette. Ela está perguntando se tem alguma dica para o pâncreas não se cansar após os 60. Após os 60? O que a gente tem que fazer para ele não ficar cansado? Bom, o nosso organismo, todos os nossos órgãos, eles, com o passar do tempo, vão envelhecendo. Não tem jeito, tá? Então, vamos falar do pâncreas. O pâncreas ele vai se cansar também. Então, isso é uma tendência natural com a idade. Né? É um carro com... Se saiu da concessionária 0 quilômetros, é diferente de um carro que já está com 100 mil quilômetros, 150 mil quilômetros. Então, isso é natural da vida. Então, o que a gente deve evitar? Principalmente como o diabetes aparece, aumenta a incidência em indivíduos mais idosos, né? Depois dos 60, 70 anos. Evitar os fatores de risco. Né? Obesidade, cuidar do peso, atividade física. Atividade física, precisa ir à academia? Não. É isso a gente precisa. O que é atividade física? O que você poderia orientar? Hoje, por exemplo, eu fui trabalhar a pé e fui para o meu compromisso e voltei a pé para casa. É uma atividade física? É uma grande atividade física. Então, se a gente fizer caminhada diária, lembra do quantos passos a gente deve dar por dia? 10 mil. 10 mil passos por dia. Tá? O indivíduo que dá 10 mil passos por dia, se ele for acima de 70, 75 anos, 7 mil passos por dia já é suficiente. Tá? Então, de 7 mil a 10 mil passos por dia, ele não é considerado sedentário. Tá? Ele está de parabéns, né, doutor João? Então é andar a pé mesmo, é andar a pé, deixar o carro de lado. Que puder fazer a pé, na padaria a pé, eu vou a pé na padaria, né? Não vou usar o carro. Então, quanto menos você depender, ou quanto mais você caminhar, é uma atividade física. Se você puder, além disso,
fazer uma academia, principalmente o idoso, fazer exercícios chamados resistidos, né? Uma musculação. Hoje, a maioria das praças aqui públicas, pelo menos aqui em Santo André, São Bernardo, tem aquelas ferramentas que você faz atividade física já um pouco mais tipo resistida, né? Para aumentar músculo. O idoso, ele perde músculo, ele aumenta, então ele troca massa magra, que é o músculo, por massa gorda. O idoso tende a ficar mais gordura. Então, por isso que o idoso tem que fazer atividade física resistida. Pode fazer os dois, aeróbica e resistida, ou musculação, tá? Então, ele não pode perder massa magra, e que é a tendência natural. Depois dos 60, 70 anos, viu, Eliette? É uma das coisas que a gente tem que fazer para evitar que o pâncreas canse, tá certo? Esse é um caminho. Perfeito. Doutor João, e eu acho que legal também da caminhada, né? Assim, quem puder fazer tudo a pé ou ir para o trabalho a pé, é que às vezes a gente tem exposição ao sol, né? E aí a gente também tem a parte da vitamina D aí que isso é importante super também. Importante também para todo mundo, né? Não só para o idoso, mas para todo mundo. Perfeito. Né? Porque uma das funções é a manutenção dos nossos ossos, né? Uma das funções da vitamina D é essa, né? Então, é importante aí ter. E se você faz exercício e toma sol, tudo de bom, né, doutor João? Beleza, ótimo, ótimo. A vida é uma alegria, a gente tem que ser alegre, entendeu? Concordo. O bom humor também é uma coisa boa, viu? A pessoa deprimida, ela tem mais chance de aparecer, de desenvolver o diabetes, do que uma pessoa menos deprimida, né? Então, a gente tem que fugir dessas situações, principalmente hoje em dia, que a gente está envolvido com política, com crises, né? Crise mundial, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, guerra. Então, a gente tem que tirar esse peso do nosso corpo e mostrar alegria, satisfação em viver, ter fé em Deus. E hoje é importante a gente ter um caminho religioso, seja qual for a religião, acreditar em Deus e num ser supremo, né? E saber que a nossa vida é finita, um dia a gente vai embora, vai morrer. Então, e tem que aproveitar enquanto está aqui, né? E deixar um legado bom, né? Para os nossos familiares, para a sociedade, né? Isso que é importante. Doutor João, a Fabiana está com uma pergunta muito legal. Então, assim, ela tem um filho que tem diabetes tipo 1. Se eu não me engano, é o mais velho. Tá. E aí, o segundo filho dela tá com pré-diabetes e ele é uma criança. É possível reverter esse diabetes com atividade física e alimentação saudável, sem medicamentos? Para falar pré-diabetes em criança é um pouco duvidoso isso, tá? Criança, a gente ou tem diabetes ou não tem. Tá? A não ser que for uma criança obesa, que pode Não, ele é um pouquinho acima do peso. Ele seria um sobrepeso ali, caminhando para a obesidade na curva. Qual a idade? Qual que é a idade dele, Fabiana? Confirma para mim. Eu acho que ele tá na faixa dos 9, 10, eu acho. Então, se uma criança obesa, ela tende mais para o diabetes tipo 2, tá? O tipo 1 é mais genético, é mais familiar. Mas como ele tem um irmão... Doutor João. 8 aninhos. Tá. Como ele tem um irmão que já é DM1, então ele tem uma chance, como eu falei, o irmão com DM1, a chance dele ter também DM1 é de 2% a 6%. Tá? Agora, se ele for gordinho, aí que entra o DM2. Aí que entra o DM2. Ele está ali no sobrepeso. Então, é bom tirar os fatores de risco, que é sedentarismo e obesidade. Fazer uma alimentação... Ele tem a glicada na 5,7 ali, né, doutor João? 5,7, então tá, isso. Tá. Então, a orientação não é para ele, é para a família toda. Tá? Então, quando a gente fala em dieta, em atividade física, a gente não fala para uma pessoa, a gente fala para a família. Não adianta a gente querer que o filho faça dieta se o pai e a mãe não fazem nada. Né? Não adianta a gente querer que o filho tenha atividade se os pais não fazem nada. Então, tem que ser um conceito familiar.
né? Um conceito familiar. Sim. Muito bem. Doutor João, vamos entrar em um pouquinho dos medicamentos, né? Medicamentos, tá. Antes da gente entrar, peraí. É. Nas canetinhas aí, né? Aqui eu tô com uma canetinha que a gente tem, né? Das várias que existem aí no mercado. Antes da gente entrar no análogo de GLP-1, né, doutor João? A indústria farmacêutica lançou um medicamento oral, que era o inibidor da DPP-4. E o que esse DPP-4 tem a ver com o GLP-1 e o que eles têm a ver com o diabetes? Então, tá bom. Então, a gente tem que saber um pouquinho como é que é a fisiologia. Sim. Então, toda vez que a gente come, à medida que os alimentos vão sendo digeridos, né? Então, vão se transformando em proteína, em açúcar, em gordura, o intestino absorve uma região do intestino, lá no íleo, no intestino delgado, no íleo. Então, as células ali começam a produzir um hormônio que se chama GLP-1. E um pouco antes, no jejum, logo depois do estômago, um outro hormônio que se chama GIP. G-I-P. O mais falado, o mais conhecido, o mais elaborado é o GLP-1, se bem que agora já também tem o GIP também falando. Então, o GLP-1 é um hormônio que foi formado à medida que a gente se alimentou. Né? Tá. Esse GLP-1 vai lá no pâncreas, fala, pâncreas, chegou comida. Começa a fabricar insulina aí, porque já chegou comida, já chegou açúcar. E ele vai lá no pâncreas também e fala, glucagon, fica quietinho. O que é o glucagon? O glucagon é um hormônio produzido lá no pâncreas, pertinho das células que produzem insulina e que estimulam, que fazem aumentar a glicose. Então, se a gente comeu, agora a gente não precisa do glucagon. A gente precisa de queimar a glicose. Então, a gente precisa da insulina. Então, esse GLP-1 vai no pâncreas e estimula a produção de insulina. Tá. Justamente para metabolizar esse açúcar que está chegando pela alimentação. No intestino, tá. Isso. Só que tem um danadinho chamado DPP-4, que você falou, dipeptidilpeptidase 4, que é uma enzima que vai e destrói, inativa o GLP-1. Então, esse GLP-1 tem uma vida muito curta, de 1 a 2 minutos só. 1 a 2 minutos. Então, foi como se fosse só para dar um start, fosse para avisar que chegou comida. Ele é um fofoqueiro só, doutor João. Fofoqueiro, isso, chegou comida. Só que o GLP-1 também não atua só no pâncreas, ele vai lá no cérebro também. E fala, cérebro, já chegou comida, para a fome, não precisa comer. Ele vai lá no sistema digestivo, lá no estômago, e fala, estômago, vai devagar porque já chegou comida. Já estou então, satisfeito. o GLP-1 tem essas ações. Vai no pâncreas, vai no cérebro, vai no sistema digestivo, tá? Só que ele tem uma ação muito curta, de 1 a 2 minutos, por causa desse DPP-4, que foi lá e acabou com o GLP-1. Acabou com a fofoca dele. Isso. Então, há uns 10 anos atrás, surgiram medicamentos que são utilizados até hoje, que bloqueiam esse DPP-4, não deixam o DPP-4 agir. Tá. Então, se o DPP-4 não age, o GLP-1 que foi formado tem uma vida média maior. Ele consegue fazer a fofoca mais completa. Isso. Então, ele tem uma ação mais intensa. Prolongada. Tá. Ele não fica o tempo todo, mas fica mais prolongado. Tá? Então, muita gente está tomando a sitagliptina, a vildagliptina, a saxagliptina, a linagliptina, a alogliptina, tudo gliptina, tá? Gliptina. Se eu vou falar nome comercial, Janúvia, Galvus, Traienta, Nesina, o que tem a saxagliptina, que é o Combiglise, tá? O Glichambi? Hã?
O Glichambi também. Não. Esse ainda não. Esse ainda não. Tá? Não, esse ainda não. Então, são remédios, Janúvia, que se associar com a metformina, fica o Janumet. O Sidão toma o Janumet, eu sei que ele ainda toma. Então, são remédios que bloqueiam o DPP-4. Tá? O Galvus-Met, o Combiglise, a Umesinamet, o Trientadur, são associações com a metformina. Tá. Então, essa é uma classe muito boa, tá? Uma classe mais moderna e tem que ser usado em que tipo de diabetes? Tipo 1 ou tipo 2? E aí, gente, tipo 1, tipo 2, que usa os inibidores do DPP-4. Doutor João, mas o tipo 1 também poderia, não poderia? Não vai ter ação, porque o tipo 2 não foi uma destruição. Aliás, o tipo 1 não foi uma destruição da célula que produz insulina. Então aí não tem mais a insulina. Não tem, tá? Não tem um jeito. Existem uns estudos, quando tem um diabetes tipo 1 recém-diagnosticado, tá? Ele acabou de ter o diagnóstico de diabetes, que ele já vinha antes, mas ele não sabia. Então, você pode usar a sitagliptina, o Janúvia, no sentido de preservar um pouco mais a função da célula beta. A lua de mel. Ele vai... Não a lua de mel, antes de existir uma falência total da célula beta. Tá? Então, existem uns estudos que mostram que existe uma certa função. Mas já o indivíduo que tem diabetes tipo 1 já de longa data, não adianta usar esse tipo de medicação. E se ele for um tipo 1 obeso? Tipo, também não adianta, porque o importante é ele perder peso, que você pode usar... Mas se pensar na saciedade, na parte do estômago... mas a ação vai ser muito pouca. Não. Esse não, tipo, não é indicação. Não vale a pena. Não gaste dinheiro com esse tipo de remédio, tá? Ok. Não. E aí todo mundo colocou, a Roberta, o Alex, tipo 2. Então, DM2. Tipo 2. Tipo 2. Esses são medicamentos para ser usados em indivíduos que têm diabetes tipo 2 e que ainda têm um pâncreas funcionante. Se é um tipo 2, já que com o pâncreas já exaurido, já um pâncreas muito cansado, que já está quase precisando usar insulina, praticamente esse remédio vai ter pouco efeito. Tá? Então, às vezes, quando o tipo 2 de longa data, que vai passando os anos, vai chegar uma hora que ele vai precisar usar insulina. Tá? Que é aquela história que você sempre fala da insulinonecessidade. Isso, não é um insulino, que ele não virou insulino tipo necessitado. Não é tipo 1. Não é tipo 1? Não é tipo 1. É um insulino necessitado. E com o longo da vida, o pâncreas dele chegou uma hora que falou, olha, chega, me aposenta. Aposentou. Aí ele tem que usar a insulina. Tá? Então, para esse tipo de pessoa, também não vai adiantar muito esse tipo de medicamento. Doutor João, e ele tem, assim, efeitos adversos? Tem alguns sintomas ou alguns sinais que a gente tem que tomar cuidado com esses inibidores? Esse tipo de medicamento, os DPP-4, os inibidores do DPP-4, raramente darão hipoglicemia, tá? Porque eles só atuam quando chega a comida. Tá? Então, eles não atuam sempre, só quando chega a comida. Então, raramente darão hipoglicemia. Indivíduos que têm uma insuficiência renal, aí tem algum deles que a gente precisa diminuir a dose pela metade. O único que pode usar a dose plena é o Trienta, tá? Que é a linagliptina, pode usar a dose plena. Os outros precisam diminuir a dose se ele tiver um certo grau de insuficiência renal. Insuficiência renal, tá. Isso. Então, mas são remédios muito bons, tá? São excelentes, medicamentos bons. Tá. Pena que são caros, tá? Tudo que é bom é caro, né, doutor? Eles são caros. E o análogo de GLP-1? Aí você já está falando agora a gente tem o oral, Isso, né? você está falando numa outra história, num outro departamento, tá? Eu não falei que quando a gente come, à medida que o alimento vai sendo absorvido, as células começam a produzir um GLP-1? Sim. Então, existe uma produção no intestino do GLP-1. Tá. O que o laboratório fez? Fez um GLP-1 cover. Um GLP-1 que não é o GLP-1 que a gente produz, mas é parecido.
Tá? Eu costumo mostrar, fazer a seguinte comparação. Existe o Rolex, aquele relógio Rolex, e existe o Rolex da 25 de março. Tá. Tá? O Rolex que é feito custa $10.000, $15.000, e o Rolex da 25 de março que custa R$50. R$100. Tá? Aquele bandido mesmo, o bandidão, ele olha o Rolex, ele já sabe se é um Rolex verdadeiro ou se é um Rolex que não é verdadeiro. Tá? Então, vamos falar que o bandidão é o DPP-4. O DPP-4 olha para o GLP-1 verdadeiro e vai lá e inativa. O Rolex, o DPP-4, que é o bandidão, olha para o Rolex da 25 de março, que é o GLP-1, que o laboratório criou, que parece, mas não é. Ele vai lá, não, esse aí não é, esse aí é... Não vou gastar meu... Não, esse aí é falso. Só que, minha gente, o Rolex da 25 de março marca as horas certinho. Ele continua marcando as horas. Ele não tem o charme, não tem o valor, não tem, né, o requinte do Rolex original, mas ele marca a hora, que é o que a gente quer. Então, esse GLP-1 que o laboratório fez não é destruído pelo DPP-4. Então, ele tem uma vida média maior. Aí vai depender do tipo. O primeiro que saiu, que era Exenatida, que é o Bieta, durava 6 a 8 horas a ação. Precisava tomar 2 vezes por dia. Era injetável, e ainda são injetáveis, precisava aplicar 2 vezes ao dia. E aí os laboratórios foram se aperfeiçoando. Surgiu depois a liraglutida, que é o Victoza, que foi muito usado. É um remédio que já tem uns 10 anos também. Victoza, muita gente usou Victoza para emagrecer, viu, Elaine? Quando quando foi lançado o Victoza, a revista Veja, no sábado, fez uma matéria da Victoza, que era um remédio para diabetes, que emagrecia, e ele foi usado muito para emagrecer. Muita gente comprou o remédio para emagrecer. E, na realidade, era um remédio para atuar no diabetes. Né? Tá. E aí isso chamou a atenção. E o Victoza, ele tem uma ação assim de 10, 12 horas, 14 horas. Então, você aplica uma vez por dia. Uma vez por dia, tá. Uma vez por dia, tá? E você vai aumentando a dose, porque tem aquele efeito colateral, que dá um enjoo, a pessoa fica nauseada. Os enjoos, né? Enjoo. Então, você tem que ir aumentando a dose devagarzinho, tá? Para minimizar esse efeito. Perfeito. Que é um efeito natural. Tá? O GLP-1 não vai lá no cérebro tirar a fome, ele vai lá também no sistema digestivo e fala, vai devagar. Então, as pessoas, o trato gastrointestinal fica mais lento, então a pessoa fica mais enjoada. Tá? Então, ele dura até 10, 12 horas, 14 horas. E depois apareceu a própria liraglutida, o laboratório, que é o Victoza, o laboratório da Novo, fez um trabalho especificamente para a obesidade. Então, ele fez, só que aumentou a dose. A liraglutida no Victoza vai de 0,6 miligramas, depois para 1,2 miligramas, depois para 1,8. E aí eles lançaram para a obesidade a mesma substância, a liraglutida, com mais dosagem de 1,8, 2,4 e 3 miligramas. Então, aí foi específico para quem tem diabetes e obesidade. Tá? Então, foi permitido o uso para o tratamento da obesidade sem ou com diabetes. Tá? Que ele se chama Saxenda. É o Saxenda, tá. Tem a Victoza e o Saxenda. É o mesmo remédio, a mesma substância, só que um vai até 1,8 e o Saxenda vai até 3 miligramas. Tá. E aí a ciência foi evoluindo. Aí apareceu essa canetinha que você mostrou, que é a dulaglutida. Dulaglutida. Que também é um análogo de GLP-1, é aquele que é parecido com o GLP-1, mas o DPP que não vai lá destruir, porque ele é parecido, é o cover. E ele tem uma ação de quanto tempo, Elaine? Semanal?
semanal. Se aplica uma vez por por semana. E ele Uma tem vez... só duas versões, né, doutor Tem João? duas dosagens. A de 0,75 miligramas e a de 1,5 miligrama, que é o mais usado. E já vai sair para o ano que vem, outro ano, já de 3 miligramas, de 4,5 miligramas. Da dulaglutida. Da dulaglutida, para o tratamento de obesidade mesmo. Tá? Então, esse é um futuro muito promissor para o tratamento de obesidade com ou sem diabetes. Então, existem drogas maravilhosas que vão estar no mercado. A própria dulaglutida, que é qual é o nome dele? Trulicity. Trulicity, né? O nome comercial, Trulicity. Nome da droga é a dulaglutida. Isso. E depois da dulaglutida, que foi o primeiro que saiu com esse uso semanal, se aplica uma vez por semana só, apareceu a semaglutida. Semaglutida. Qual é o nome comercial? Ai, estou tentando puxar aqui. O Ozempic. Ozempic, tá? Que é o da modinha agora, né, doutor João? É o da moda, o Ozempic. A diferença entre o Ozempic também se aplica uma vez por semana. Por semana, isso. Semanal. A única diferença é que o Ozempic tem doses escalonadas. Você começa com 0,25. Isso, ele é mais parecido com o Victoza, né? Isso, você começa com 0,25, fica 4 semanas aplicando 0,25, depois você vai para 0,5 miligramas, também fica 4 semanas, depois você vai para 1 miligrama, tá? Que seria a dose máxima. Se bem que também já vai surgir no futuro agora dose de 2 miligramas, 4 miligramas, quer dizer, com doses maiores, justamente para tratar a obesidade. Tá? E o que o Ozempic fez, que é o mais moderno, tem aí uns 3 meses, talvez, 3, 4 meses de uso na prática diária, que é o Ozempic via oral. É o Ozempic via oral. Isso, eu estou tentando puxar o nome. Ele chama Rybelsus. Isso. Rybelsus. R-Y-Belsus. Tá? E teve uma outro análogo de GLP-1 também que lançou agora, não é, doutor João? Que eu não estou tentando lembrar. Ainda não. Esses são os... Tem um anterior, que é o Lixisenatida, que é um outro análogo. Mas os mais modernos é a dulaglutida e a semaglutida, tá? Os mais recentes. E a semaglutida, o Ozempic, tem agora a forma oral, que você precisa tomar todo dia, tá? Tem que ser em jejum, tá? Em jejum, esperar no mínimo meia hora para você tomar o café. Então, ele tem pessoas, por exemplo, que tomam remédios para tireoide, que também tem que ser em jejum, tem que esperar o remédio da tireoide e depois. Primeiro tem que tomar o Rybelsus. Primeiro toma o Rybelsus. Primeiro o Rybelsus, espera no mínimo meia hora, para depois tomar ou o Eutirox, ou o Sintroid, ou o Puran, ou o Levoide, que são remédios para tireoide. Então, já vamos dizer, é um fatorzinho já complicador, né? Complicador, porque você tem que esperar. O indivíduo que não toma nada é fácil. Espera meia hora e toma o remédio. Por quê? Porque ele tem um dispositivo na cápsula que faz com que haja absorção rápida do medicamento no estômago. E tem que ser com pouquinha água para não dissolver isso. Então, é como se fosse uma injeçãozinha lá no estômago para injetar o remédio, para injetar a droga. Tá? Então, o Rybelsus tem que ser em jejum. Jejum. Pouquinha água. E aí depois aguarda para tomar o meia hora, para depois aguardar para tomar café. Se ele tomar algum outro remédio que precisa ser em jejum, tem que ser em segundo lugar. Né? Tá. Primeiro ele, depois. E ele também tem 3 doses. Tem 3 miligramas, um mês 3 miligramas, depois um mês de 7 miligramas, aí o resto vai para 14 miligramas. Tá? Então, são remédios que têm que ser usados de uma forma contínua. E é todo dia? Todo dia. O oral todo dia. Tá. E os efeitos colaterais são menores, né, do que o injetável, mas sempre pode dar um pouco de enjoo,
um pouco parece que fica o estômago parado, fica aquela flatulência. Tá? Eu tenho Então, a sensação que fecha o estômago, assim, que mesmo que você queira comer, não consegue. Isso mesmo. Então, pessoas que, por exemplo, que têm já hérnia de hiato, ou já tem algum problema de gastroparesia, com complicação do diabetes, às vezes esse remédio não deve ser indicado, porque esse efeito colateral fica mais intenso. Então, aí é ruim, tá? Então, não deve ser evitado. Então, esse é o mais recente. Então, o modernismo são os análogos de GLP-1. E no ano que vem, talvez lá no segundo semestre, vai ser lançado, já foi lançado nos Estados Unidos, vai vir para o Brasil, a tirzepatida. Esse que eu queria lembrar o nome. Isso. Que ele é um análogo mais potente, porque além do GLP-1, ele tem o GIP, aquele que é feito no jejum. Então, é o GIP mais GLP-1, uma potência muito grande, com perda de peso, assim, muito intensa, de 10, 15, 20% de perda de peso. Tá? Então, são remédios muito promissores do ponto de vista de tratamento da obesidade, e que o problema é que é o custo, né? Um custo alto. Por exemplo, eu até anotei aqui, lá nos Estados Unidos, esse tirzepatida, que lá vai se chamar aqui também, Mounjaro. Tá. Custa lá praticamente $1.000 por mês. Né? Aqui seria $1.000, R$5.000 por mês. R$5.000 por mês. É que não há essa correspondência aqui. Quando o remédio chega assim, aqui não vai custar R$5.000. Mas, no mínimo, uns R$1.000 ele vai custar, como o Ozempic, ou um pouco mais. Né? Doutor João, e é semanal o Mounjaro? É semanal. Semanal também. Ele tem 3 doses, 5 miligramas, 10 e 15 miligramas. Cada vez, quanto maior a concentração, maior o poder de perda de peso. Também efeitos colaterais. Aí precisa chegar aqui para a gente sentir como é que é o remédio. Para entender. Se alguém quiser importar, já pode importar, porque tem lá nos Estados Unidos. Mas custa esse preço. Então, esse vai ser o futuro, do ponto de vista de agonistas de GLP-1, e junto com o GIP, vai ser o futuro, inclusive no tratamento da obesidade, e se fala que a cirurgia bariátrica para redução de peso, ela vai ser diminuída muito a sua indicação. Isso. Vai ser para alguns casos específicos, a grande maioria vai se beneficiar com o uso desses medicamentos. Isso. Então, esse é o que você falou, do GLP-1. Então, a gente falou da DPP-4 e a gente falou do GLP-1. Isso. E aí eu uso a outra classe de medicamentos, um pouco não tão nova quanto o análogo de GLP-1, mas ali junto com o DPP-4, mas aí atuando em outra parte, né, doutor João, do organismo, é os inibidores do SGLT2. E o que é isso? São os inibidores do SGLT2, que também já tem uns 5, 6 anos, tá, de uso. Inibidores do sódio, glicose, 2, T2, ou se tem o T2, deve ter o T1 também, né? Tá? Então, mas eles são específicos SGLT2, que é um local no rim onde há uma reabsorção do filtrado da glicose. Então, o rim filtra o sangue, passa a glicose, e essa glicose retorna para o sangue de novo. Né? Então, o sangue, o rim filtra a glicose e ela volta para o sangue. Se tiver muito intenso, uma parte dessa glicose vai para a urina, que é comum nos diabéticos tipo 2, né? Tá, o açúcar 200, 250, 300, então ele está perdendo açúcar pela urina. Antigamente a gente fazia aquele teste da glicofita, né? Para ver quanto de açúcar tinha na urina. Infelizmente, hoje a gente não faz mais, né? Então, media a quantidade de açúcar na urina. Então, a pessoa que perdia açúcar, né? Porque o açúcar estava alto. Porque o rim ele não consegue segurar tudo.
Ele segura até uns 180, 160, 180, ele segura, o resto passa. Então, por quê? Porque tem esse SGLT2, esse local do rim que reabsorve a glicose, volta ela para dentro do sangue. Tá. Então, ia aparecer os inibidores do SGLT2, aquele que não deixa o SGLT2 trabalhar. Então, aquela glicose que chega, que o rim filtra, a maior parte vai para a urina. Então, Passa a pessoa batido. passa batido, começa a perder açúcar pela urina em uma quantidade muito grande. E se eu perco açúcar pela urina, eu diminuo o açúcar no sangue. Sim. Então, ajuda a diminuir a glicemia. Tá? Então, é um remédio muito bom. Se pensava no começo que ele não ia durar muito, porque pode aumentar, geralmente Chance de pode infecção de acontecer... urina. Não é infecção de urina, mas infecção genital na Tá. mulher, no homem, tá? Porque você tem mais açúcar na urina, que sai pela urina, então sempre o pênis e a vagina ficam num ambiente fechado. Então, Sim. sempre fica um pouquinho de restinho de urina lá. E esse restinho de urina aproveita com mais açúcar, é uma fonte para aparecer fungo, tá? Então, há um aumento de chance de uma infecção fúngica genital, tanto no homem quanto na mulher, que a gente evita simplesmente com higiene. Uma boa higiene, toda vez que urinar, fazer uma boa higiene para não deixar nenhum restinho de urina, ou lavar, ou lenço umedecido, qualquer outra forma de... Isso diminui muito a incidência de infecção genital. Mas tem pessoas que, mesmo com boa higiene, têm esse tipo de fungo, prurido vaginal, uma bala no post-it, uma inflamação no pênis. Mas se achava que não ia. E hoje foram descobertos, com o passar do uso, outras ações benéficas, além do controle da glicemia. Diminuição de doença de morte cardiovascular, tá? De infarto, de AVC, tanto nos remédios que é a chamada empaglifosina, cujo nome comercial é Jardiance, e na dapaglifosina, cujo nome comercial é Forxiga. Tem a Invocana, tá? Que é o nome comercial, que é o Invocana, tá? Que é a canaglifosina. São esses três, tá? Dapaglifosina, canaglifosina e empaglifosina. A canaglifosina, que é o Invocana, o nome comercial, por sei lá o que aconteceu, por uma estratégia de marketing muito pouco difundido. Tá? Existe na farmácia, mas praticamente nem propagandista tem para fazer a propaganda do medicamento. Porque apareceu um trabalho há muitos anos atrás que poderia aumentar necrose ou amputação de pé, tá? Em pessoas. Então, isso foi meio tirado, mas foi visto que aquilo eram pessoas que já tinham um problema uma tendência na circulação, um problema, e aí apareceu essa situação. Então, hoje, o que existe praticamente no mercado é o Jardiance e o Forxiga, né? O Jardiance, que é a empaglifosina, e o Forxiga, que é a dapaglifosina, com melhora, proteção cardíaca e proteção renal também. Indivíduos que têm já uma tendência à insuficiência renal, já têm um rim diminuído, o uso de um dos dois, qualquer um dos dois, retarda a evolução dessa insuficiência renal. Então, são remédios que têm, além de controle glicêmico, efeitos em outras áreas, no coração, na circulação, no rim. Então, são medicamentos muito bons. Inclusive, o Forxiga, ele está já a partir no final de outubro agora, a partir do 30, ele está sendo comercializado na farmácia popular, tá? Não é gratuito, mas um preço em média de R$60. Então, é só levar a receita, tá? Com o nome Forxiga, na farmácia popular, que você pode obter o medicamento, porque ele custa bem mais caro, ele custa quase R$200, tá? 180, uma coisa assim. E na farmácia popular. E indivíduos
maiores de 65 anos, que tem insuficiência cardíaca, tá? Tá na rede pública, no SUS, porque ele também protege o coração, melhora a insuficiência cardíaca. É um efeito que não vai depender do diabetes. Pessoas que não tenham diabetes, que têm insuficiência cardíaca, ele pode também obter Pode esse usar a medicamento medicação. no sistema público, no SUS. Tá? Ótimo. Aí tem que um certo protocolo, tem que marcar, tem um certo Tem um protocolo caminho a seguir. para pegar esse medicamento, é o Forxiga. Então, é uma linha nova de remédios muito boas. E o que o laboratório fez? Você falou num remédio lá, no comecinho, você falou do Glichambi. É o Glichambi. Ou Glichambi, né? O neto lá do laboratório fala Glichambi. O Glichambi é uma associação de um inibidor do DPP-4 com o inibidor do SGLT1, SGLT2. Tá. Tá? É verdade, tá. Então, juntou os dois remédios, né? Que atua inibindo o DPP-4 e aumentando a perda. Então, é um remédio que chama Glichambi. E também tem, poxa, agora está me falhando o nome, Keterne. O Forxiga, junto com a saxagliptina, que é o inibidor do DPP-4, e formou o Keterne, que são os dois medicamentos, tá? Que você pode usar uma combinação. Então, do ponto de vista medicamentoso para diabetes tipo 2, hoje existe uma série enorme de medicamentos. Tá? E o futuro também já está prenunciando novos medicamentos para atuar nessa área. Tá? E para tipo 1, tem alguma coisa que possa aparecer? Ou não? Doutor João, tem uma perguntinha que a Fabi não entendeu. Ela não entendeu. Então, peraí, vamos lá. O Forxiga... Na farmácia popular? Por exemplo, eu, Elaine, tenho diabetes tipo 2 e você me prescreveu o Forxiga. Eu vou lá na farmácia popular e pago R$60 em vez de pagar os quase em média, não é? que ele cura. Em média, R$60. Talvez seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Mas que o laboratório teria um lançou. desconto pela farmácia popular. Tá? Isso. E se eu, Elaine, tenho insuficiência cardíaca, aí eu vou lá no SUS e tenho que fazer todo o protocolo para solicitação. Você não, porque você não tem 65 anos. Eu não tenho 65 anos ou mais. Tá. Ou mais. Tá? Não precisa ser diabético. Tá. Só insuficiência cardíaca. Isso. Tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ainda tem que ter esse detalhe. Tem que ter uma fração de ejeção reduzida, que é um tipo de insuficiência cardíaca que é o mais comum, tá? Que o coração consegue bombar pouco sangue para frente. Então, a fração de ejeção, que é o que o coração joga para frente, reduzida, tá? Abaixo de 40%, certo? Então, esse é o primeiro. Tá, Fabiana, vê se é isso que é a sua dúvida. E, doutor João, a Roberta está perguntando que a gente viu que o inibidor de DPP-4 não teria necessidade para tipo 1, só para tipo 2. Para tipo 2, isso, perfeito. Os inibidores do SGLT2 ou o Forxiga, pode ser usado em DM1 ou também não? Em bula, não pode, tá? Na bula está escrito que é para tipo 2. Mas se a gente pensar qual é o mecanismo de ação desse remédio, como ele não mexe com insulina, ele só joga açúcar para fora, poderá ser utilizado com cuidado, tá? Aí precisa ser uma orientação do médico, ele poderá ser usado para tipo 1. Tá? Existem alguns estudos que ainda não foi oficializado para tipo 1, porque ele pode promover uma coisa que se chama cetoacidose euglicêmica, com glicemia normal, com glicemia baixa, ou não normal ou baixa, tá? Não alta. Então, é um risco, então é uma situação séria, tá? Em princípio, ele pode ser usado, mas não está escrito em bula. Já prescrevi para algumas pessoas com tipo 1, mas com certo cuidado, com certa orientação, tá?
Então, cada caso tem a sua indicação. Tá? Doutor João, e as canetinhas aqui, os análogos de GLP-1, pode ser usado para DM1? Também não, tá? Também não. Não. Agora, ele não tem indicação para DM1. Análogo, ele não vai estimular a produção de insulina? Vai. Vai. DM1 produz insulina? Não. Não. Então, por que eu vou usar um remédio que vai para estimular a produção? Faz sentido. Agora, se eu pensar num indivíduo, um diabetes tipo 1 obeso, tá? Eu posso até associar no aspecto de redução de peso. Tá? Tá. Posso até, porque ele vai agir lá no cérebro. Ele vai agir lá fazendo com que haja diminuição do apetite. A pessoa começa... a perda do peso é por diminuição do apetite. Então, eu posso associar, tá? Com esse intuito, sempre com cuidado. Tá? Eu tenho que ter cuidado. Por exemplo, existe um medicamento que é o Chutoff. Tá. Injeção, Chutoff, que é uma insulina, que é a Tresiba, junto com a liraglutida, tá. que é o Victoza. Tá? Chutoff, tá. para diabetes tipo 2, não tipo 1. Tá? Então, eu posso, numa mesma caneta, Chutoff, que é o nome comercial, aplicar a insulina e aplicar a liraglutida. A liraglutida, que é o GLP-1. Para DM2. DM2, tá? DM2. O DM1, que vai ter no futuro, não muito distante, é uma insulina semanal. Tá. Que aplica uma vez por semana. É bom ou é ruim? Maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Já tem estudos em diabetes tipo 2, em diabetes tipo 1, uma insulina semanal, que chama Icodec, que você aplica uma vez por semana. Lógico, quem tem tipo 1 vai aplicar insulina e vai ter que usar as insulinas ultra rápidas também. Vai insular as rápidas, tá? Ela não vai substituir as ultra rápidas. Tá. Mas é uma insulina que você aplica uma vez por semana. Tá. Então, em vez de você aplicar 365 dias, você vai aplicar só 52 vezes, tá certo? 52 vezes, 52 semanas, uma vez por semana. E aí, Codec tem estudos em tipo 2 e tipo 1. Tá. No tipo 1, aumentou a chance de hipoglicemia nesses estudos que tem mais chance de hipoglicemia. E ela foi, em relação à glargina e à degludeca, praticamente igual em redução de hemoglobina glicada. Tá? Então, esse seria uma novidade para tipo 1, uma insulina semanal, substituindo a insulina glargina, ou a NPH, ou a degludeca. Tá? Isso no futuro não muito distante. Não muito longe. Tá. Isso. Doutor João, a Fabiana colocou que ficou até com saudades das aulas de farmacologia. Beleza. Se a gente tivesse aula de farmacologia com essa didática, né, doutor João, seria muito mais fácil para a gente aprender aí o mecanismo de ação. Então, cumprindo a missão, explicando direitinho, né, os pingos nos is. Sim. A Roberta falou que é muito legal essa parte, né, da insulina semanal, né, que é maravilhosa essa novidade, né, a Regiane colocou. E, doutor João, ou seja, DM1 tem que só pensar, né, o DM1 é as insulinas que tem aí, né, doutor João, não tem como pensar em a insulina NPH é ruim? Não. Não, não é ruim. É que a gente está no Sistema Único de Saúde, no posto de saúde. É uma insulina maravilhosa. Tá? Ela tem as suas qualidades e seus defeitos. Eu não diria defeitos, aqueles cuidados que a gente tem que ter. É uma insulina que tem um pico de ação, ela não dura 24 horas, ela tem mais chance de dar hipoglicemia em determinadas horas, ela tem que ser aplicada por mais vezes, tá certo? E aí depois surgiram as insulinas mais, os análogos de insulina, né?
a Glargina, a Degludeca, do futuro a Icodec, que são insulinas de ação chamadas basais, né? E as insulinas que agem rapidamente, né? A rápida, que é a regular, a ultra rápida, que e é a a ultra log, rápida. e a ultra rápida, que é a Fiasp, tá certo? E a FIAP. Então são insulinas, por exemplo, a Glargina e a Basaglar, também hoje está no serviço público, no SUS, tá? Você pode retirar também, existe um protocolo para isso, além da NPH. Está se tentando colocar as insulinas, a Fiasp também no serviço público, que também já pode ser pegar. E hoje tem as canetas, né? A NPH em caneta, que é dada também no serviço público. Que é essas canetinhas aqui, né, doutor João? Eu não sei qual que está aqui em casa. Peraí, essa daqui é da... é a caneta demonstrativa, essa. Essa aí é essa é da Chutoff. Não, essa é da Tresiba. Insulina Tresiba. Aquela que tem uma ação prolongada, mais de 24 horas. Isso. Ela é posterior à Glargina, tá? Insulina Degludeca. Que aí não vai ter o nome. Tá? Aí tem as voltinhas, né, doutor João, para a gente arrumar. E a minoria de pessoas preferem usar seringa. A grande maioria prefere usar caneta. Eu não sei, eu tenho um conhecido meu que ele não quer caneta, quer seringa. Tá? Então ele usa seringa, tudo bem. Gosto é gosto, né? Hoje a caneta é muito mais prático. Mas eu até falo, quase não dói, né? A insulina não dói, a aplicação não dói. Mas eu falo que quem vai começar a usar a insulina teria que aprender a usar a seringa, para depois ir para a caneta. Tá? Eu acho que a seringa você vai ter sempre em qualquer lugar. As canetas, às vezes, não. Você está numa cidade mais distante, às vezes você não vai achar caneta, você só vai achar seringa. Então você precisa aprender a aplicar com seringa. Aprender a mexer na seringa. Isso. Tá. Doutor João, a Fabi está perguntando se a insulina do Chutoff ela age de forma prolongada, né? Sim, a Chutoff é uma mistura de insulina degludeca, da Tresiba, essa que você estava na caneta, e a liraglutida, tá? Ela é uma mistura dos dois. É uma insulina que age prolongada, sim, tá? E ela tem a liraglutida que age mais rápido, que é justamente para ajudar lá no cérebro diminuir o apetite, ajuda. Então, a insulina é um conjunto, né? É uma associação muito boa de insulina com análogo de GLP-1. É muito bom. Doutor João, para a gente terminar o nosso bate-papo aqui, o Dica de ABC. Vamos lá. Eu pensei, porque eu acho que é importante a gente conhecer, né? Você falou dos dados, né? Para a gente, eu acho que conhecer a história familiar, né? Nossa história de saúde, enfim, conheça aí conheça sua. Já que o Rafael falou que vai instalar bomba na segunda-feira, tudo, eu vou até contar. Eles são 3 irmãos. Então, a chance de diabetes nos 3 foi 100%. Não é 30%, foi 100%. São os 3 irmãos que ficaram com diabetes. E o Rafael demorou um pouco mais, né, doutor João? Apesar de ele ser o mais novo, ele foi o que demorou mais, né? Demorou mais, foi o último. Então, aí onde está a estatística? Para eles é 100%, não é 30%, certo? Mas, de um modo geral, a estatística mostra isso. Quando 2 irmãos, quando tem irmãos, a chance um irmão é de 2 a 6%. Pensei assim, conheça a sua história familiar de diabetes, né? Controle os fatores de risco. De risco, principalmente no diabetes tipo 2. De diabetes tipo 2, né? E, doutor João, eu acho que
Eu acho que é importante você conversar com o seu médico sobre essas atualidades, né, doutor João? Sobre essas atualizações, sobre essas novidades, sobre essas tecnologias, né? Eu acho que é importante. E não falamos nada em tecnologia, né? De glicosímetro, de sensores de glicose. O Dr. Márcio é campeão nisso, entendeu? Então, existem os sensores de glicose, também são um avanço muito grande na tecnologia para o portador de diabetes. O Demétrio Takeshi, aquele Demétrio... então, se é o Demétrio que eu conheço, um abração para você. Saudade, ele mesmo, doutor João. É ele mesmo? Ele ainda está no Rio, eu preciso saber se ele ainda está no Rio de Janeiro ou se já está aqui em São Paulo. Um grande abraço, Demétrio. E você tem sempre uma frasezinha, doutor João. Qual que é a sua frasezinha? A minha frase de hoje, deixa eu pensar. Minha frase de hoje é a seguinte. Palavras verdadeiras podem não ser agradáveis. E palavras agradáveis podem não ser verdadeiras. Palavras verdadeiras podem não ser agradáveis. E palavras agradáveis podem não ser verdadeiras. Podem não ser verdadeiras. Essa segunda é muito importante. Muito importante. Palavras agradáveis podem não ser verdadeiras. E as palavras verdadeiras podem não ser agradáveis. Podem não ser agradáveis, mas são verdadeiras. São verdadeiras, é isso mesmo. Doutor João, o Demétrio falou mesmo que ele está no Rio. Se eu não me engano, ele faz... Ator e empresário. Opa, então tá bom. Isso. E a Cássia tá mandando um beijinho aí para nós. E, doutor João, eu esqueci de chamar a Eliette. Vou chamar ela agora. Chama a Eliette. A Eliette é a nossa ponteira. Olha só, doutor João. Ficamos aqui no bate-papo bom, eu esqueci. Não vão embora, gente. Nós vamos falar do Kids. Então, já chamei. O papo é bom, a gente até... Papo, quando é bom, a gente esquece até de fazer o dica de ABC. Normalmente vocês vão falando, eu já vou desenhando os rascunhos. Tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar para ela que eu chamei. E aí, falar da ANAD, né, na semana do diabetes, né, que é importante. Vamos pôr o endereço. É que eu estou sem endereço, eu posso até tentar ver se eu pego agora. Eu tenho que eles mandaram, depois eu coloco. Rua Essa de Queiroz, na Vila Mariana, perto da estação do metrô, boa. Deixa eu ver se ela está me vendo aqui, que eu esqueci. Começa na segunda-feira, 24... Não, Peraí que eu vou chamar ela de novo. Peraí. É de 21 a 26 de novembro, viu? 21 a 26 de novembro na ANAD. É porque eu tô chamando ela... Ó, doida também, doutor João. Eu tô chamando... Eu tô chamando ela de ABC pra live, ó. Não, eu não chamei você, eu chamei a de ABC. Olá! Opa, a loira do banheiro, além de ter esquecido de você, eu chamei a de ABC, não você. Você chama você mesma, né? Bom dia, doutor João. Bom dia, Eliette. Bom dia. Tudo bem, doutor João? Tudo bom dia, bem. Bom dia. Como é que vai ser esse Kids Day? Conta pra nós. Vai ser muito bom, doutor João. Estamos animadas. Dia 3, né? Dia 3 de dezembro, a gente vai ter o Kids. Vai ser ali em Santo André, no Centro Cultural Tradição de Ouro, em Santo André. As inscrições são restritas, porque a gente não consegue comportar todo mundo que quer participar. É bem importante, né? Qual é o objetivo do Kids, doutor João? Conta aí pro pessoal.
Qual que é o nosso objetivo com o Kids? O objetivo é fazer com que as crianças, né, entendam, saibam o que é o diabetes tipo 1 e compartilhem amizade, compartilhem informações e ensine os pais, e os pais aprendem também com as crianças, né? Todo mundo aprende, né, doutor João? Todo mundo aprende. E a gente também aprende com eles, né, doutor E como? Isso mesmo. Né? Então, as inscrições, doutor João, a gente está fazendo para crianças de 5 a 12 anos. Algumas mães com meninas e meninos de 13 estão pedindo para eles participarem, então a gente está abrindo algumas exceções, desde que eles realmente estejam interessados, né? Não é um dia para a gente ficar lá só falando de diabetes, diabetes. A gente quer que eles percebam que dá para conviver com outras pessoas, que não é só ele o portador de diabetes, porque na escola geralmente é 1, 2 crianças no máximo que ele tem contato que é portador, né? Ali não, ele vai estar com 50 e os padrinhos, né, que acompanham, ali na grande maioria, 90% todos diabéticos. A gente já confirmou a presença do Lucas, que é goleiro do Corinthians, que vem conversar com o pessoal. Vai ter a roda de pais no finalzinho, das 3 da tarde até às 5, que é super importante, onde os pais contam as necessidades, né, as dúvidas, e vai ter o Tira Dúvida na parte da tarde. É um evento gratuito da DiaBC. Não existe, gente, no Brasil nada parecido. Não tem. Evento gratuito para portador de diabetes. Eu pesquisei bastante. Não tem. Todos os eventos que tem são pagos, com outros objetivos. O nosso objetivo, o que é? Trazer a criança, trazer o pré-adolescente para ele entender que o diabetes não limita. Ele pode ser exatamente o que ele quiser da vida. O que ele quiser, o que ele escolher para ele. E é isso, dia 3... E foi o Covid que interrompeu um pouco essas nossas atividades, né? Que a gente fazia lá. Foi o Covid que fez com que a gente desse uma pausa e estamos, graças a você, a Elaine, reintroduzindo o Kids Day aqui na nossa programação. A gente fez em 2020, né? O 2020. Né? Lá no, que a gente, 2020 ou 21 que a gente fez lá no 2019. 2019. Não, 2019 a gente não fez. A gente parou em março de 2019. A gente fez o E-Kids. Aí no 21 a gente fez e esse ano a gente está... Agora já nem sei. Eu sei. O que eu sei com certeza, doutor João, que esse é o 18º Kids que a gente faz. Tá ótimo. Isso que é importante. 18 Kids que a gente faz. 18 Kids. Né? 18. É a maioridade do Kids. A maioridade. E a gente também, né, mamãe, tem a proposta de mostrar para eles que é possível eles terem o controle do diabetes, né? Sim, a gente não usa nenhuma técnica diferente, nada do que eles usam diferente aí no dia a dia deles, né? Só a alimentação que a gente tem como proposta, né? Do abrir menos e descascar mais. Então, a gente tira os ultraprocessados, praticamente quase tudo, né? Tudo, né? Não fica nada disso. Né?